Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós vamos iniciar esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, sobre a sua casa, a sua família, para que a semente do Evangelho lançada sobre o seu coração possa receber a água do Espírito, germinar e dar bons frutos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, e instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus no dia de hoje está em Mateus, no capítulo 20, nos versículos 1 a 16. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deixe-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, este evangelho, ele é um evangelho muito providencial para falarmos da realidade da vida eterna. Porque, na verdade, este prêmio que o Senhor pretende nos dar no último dia, é a vida eterna. Parece aos olhos humanos que, de fato, esse pai ele faz uma injustiça, esse pai da parábola, porque ele não dá o mesmo valor mediante o trabalho, mas diante do valor combinado. Ou seja, houveram aqueles que desde cedo estavam trabalhando e receberam o valor combinado, mas aqueles que chegaram mais tarde receberam o mesmo valor. Aqueles que trabalharam o dia todo ficaram indignados porque achavam que deveriam ter recebido mais, mas na verdade quem recebeu mais foram os que trabalharam menos. Na última hora receberam o mesmo valor que tinha sido combinado com aqueles que trabalharam o dia todo. Eles se sentiram injustiçados, mas o pai disse: Com vocês eu não cometi injustiça nenhuma, pelo contrário, eu fui generoso e bondoso com os outros. Por que Jesus conta essa parábola? Há uma realidade que é também muito questionada pelas pessoas. Né? Por exemplo, a pessoa ela viveu uma vida ruim, uma vida longe de Deus, mas no final da vida ela decide se converter. Lá na sua velhice, ela decide mudar de vida e ela decide ser de Deus. O prêmio que ela vai receber é o mesmo daquele que teve a vida toda caminhando em Deus. Na verdade, o que o Senhor está dizendo é que o prêmio que Ele pretende dar a todos nós é o mesmo prêmio.
Mesmo aquele que desde o começo, desde sempre caminha, como aquele que decidiu caminhar depois de anos. O próprio Deus, no momento Jesus diz, há mais alegria por um só justo, que se converte, um só pecador que se converte, do que há vários justos que não precisam de conversão. Essa leitura, essa fala de Jesus também se aplica a essa passagem. Há mais alegria no céu, mais alegria em Deus do que ver alguém que está desencaminhado, alguém, como diz a palavra, está ali sem trabalhar para Deus, e Deus os pega, mesmo passado o tempo, mas Deus os pega para trabalhar junto. Há mais alegria por estes, e por isso Deus é generoso com estes, do que aqueles que a vida toda estão caminhando. Desde sempre, desde pequenininho, a pessoa já caminha com Deus, ela está ali servindo, é coroinha, participa da missa, ajuda na igreja. A pessoa tem uma vida de igreja, desde sempre, a vida toda. Ela acha que vai receber mais por isso, do que aquele que, por exemplo, teve uma vida promíscua, aquele que caminhou fora de Deus, mas decide por Deus no fim da vida. Essa pessoa vai receber o mesmo valor. E esse valor é a salvação, é a vida eterna. É claro que o que nós podemos diferenciar aqui, e é importante, porque Jesus está falando aqui de salvação. Santidade é uma outra realidade. Então, aí essa diferença a gente vê naquela passagem do jovem rico, onde o jovem rico, ele pergunta o que precisa fazer para ser salvo, e Jesus diz, cumpre os mandamentos. E ele diz que desde pequeno ele já cumpre os mandamentos. Jesus olha para ele com amor e diz, te resta uma coisa, para seres perfeito, ou seja, para seres santo, deixa tudo, dá aos pobres e me segue. Ou seja, Jesus aqui nessa parábola está falando de salvação. Este é o prêmio, o céu, para aqueles que serão salvos. Mas é possível ir além da salvação e buscar a perfeição, a santidade. E para esses, obviamente, é como se o céu já fosse antecipado para eles aqui nessa vida. Então, o que precisamos entender aqui é que, diferente destes homens que trabalhavam o dia todo e queriam receber mais do patrão, nós devemos agir diferente. Nós devemos ser aquele que, junto com o patrão, vamos buscar outros operários. Porque, convenhamos, também é uma questão lógica. Aqui tem uma coisa implícita que a gente precisa refletir também. Aqueles trabalhadores se sentiram injustiçados, ao invés de terem inveja daqueles que receberam o mesmo tanto que eles deveriam ter recebido aquela presença com alegria. Nossa, vai aliviar, estou trabalhando o dia todo, estou até cansado, estão chegando agora para trabalhar, vão até nos aliviar um pouco. Esse deveria ter sido o olhar, mas eles pensaram em si mesmo, no certo egoísmo, e pensaram também no valor que iriam receber. Então, claro que aqui é o ensinamento que Jesus quer nos dar. Deve haver em nós uma alegria naqueles que se convertem, naqueles que vão para Deus, naqueles que passam a caminhar com Deus, ao invés de uma certa inveja. Estão chegando agora, estou aqui na igreja a minha vida toda. Então, não deve ser esta a postura, pelo contrário. A postura deve ser de acolhida, a postura deve ser de aceitar aquele que se converte, decide viver na retidão. A vida do católico também é uma vida de missionário, de querer levar a salvação para outras pessoas. Por isso, meus irmãos, esse evangelho quer nos ensinar algo muito importante, que é acolher os operários da última hora, acolher aqueles que chegam depois, acolher aqueles que às vezes estavam desviados no caminho e Deus os chama. Devemos sim acolher a vida, e às vezes, pelo fato de estarem longe do Senhor e viverem depois com Ele, vivem um maravilhamento, não vivem como que acostumados com Deus, porque esse é um grande perigo daqueles que caminham com Jesus há muito tempo, se acostumam com Deus. E isso é algo que nós devemos lutar. Aqueles que se convertem e conhecem a Deus e chegam depois, geralmente tendem a serem mais intensos na sua entrega. Precisamos, independente do momento em que chegamos, como diz aquela passagem de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 16, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É isso que importa.
Não importa a hora que você chegou, não importa se você é um operário da última hora ou se você está desde pequeno, desde cedo trabalhando, né? Como diz a parábola. O que importa verdadeiramente é que possamos proceder decididamente na direção do Senhor. Esse tem que ser o nosso intuito, essa tem que ser a nossa busca. O Evangelho ainda termina dizendo: assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitas vezes tomado pela vaidade, pelo orgulho, né? Às vezes por ter chegado primeiro, achamos que somos melhores. Isso não é verdade. Né? Esse último versículo, versículo 16, muito tem a nos ensinar, nós vamos falar dele no segundo bloco. Então não sai daí, daqui a pouco nós voltamos com... mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Jesus está aqui no capítulo 20 de Mateus falando do reino de Deus, do reino dos céus, né? Ele está aqui com mais uma das suas parábolas para dizer como é o reino de Deus, como é o reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus é semelhante, então, àquele pai que tem lá a sua vinha, né? Ele vai chamando os trabalhadores e depois chama os operários da última hora e que recebem o mesmo salário prometido àqueles que trabalharam desde o começo. E Jesus aqui vai mostrar, ensinar que não importa, como eu terminei o primeiro bloco dizendo, não importa o grau a que chegamos, não importa o momento em que chegamos para servir o Senhor, o que importa é prosseguir, é caminhar. Muito triste é aquela pessoa que caminhou com Deus, mas no fim da vida o abandonou. Na mesma proporção, é muito feliz aquele que às vezes teve uma vida promíscua, mas no fim da vida decidiu verdadeiramente por Deus, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, vou ter uma vida promíscua, então ter uma vida perdida e depois escolho por Deus. Há dois problemas desse tipo de pensamento. O primeiro problema é que você não tem certeza absoluta que você vai chegar até lá. Você pode morrer no meio do caminho e corre um grande risco de ir para o inferno. O segundo problema é que quem diz que uma vida promíscua é uma vida mais feliz. Quem diz que uma vida rodeada de prazeres longe de Deus é uma vida mais feliz. Muito pelo contrário. A vida em Deus é uma vida mais equilibrada, mais pura, mais feliz, sem dúvida nenhuma. Agora, nesse último versículo, Jesus diz: assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É interessante, porque Jesus aqui ele vai dizer que, utilizando dessa parábola, que aqueles que chegaram por último acabam recebendo o primeiro, né? E aqueles que estavam o tempo todo, desde cedo,
acabaram sendo os últimos, né? E não só os últimos no momento de receber a recompensa, mas os últimos no sentido da compreensão do que de fato é o reino. É preciso entender que nós não devemos buscar o céu só para nós. A alegria daqueles outros operários deveria ser de que bom ter outras pessoas caminhando conosco, que bom ter outras pessoas indo na mesma direção. O espírito missionário, o espírito de ir junto com o Pai buscar aqueles que estão longe dele. Então faltou muito isso naqueles que estavam trabalhando, faltou essa alegria, né? Eles na verdade pensaram em si, quando viram os trabalhadores chegando mais tarde e viram eles recebendo aquilo que tinha sido combinado, logo pensaram, vamos receber mais. E foi um pensamento egoísta, né? No finalzinho do versículo 16 diz também, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Olha que interessante, Jesus chamou aqueles muitos para trabalhar, né? A segunda parábola, aquele pai chamou muitos para trabalhar na vinha, mas existem aqueles que são escolhidos, né? São aqueles que de fato entendem o chamado de Deus, são aqueles que de fato acolhem a vontade de Deus e querem segui-lo com generosidade, sem esperar nada em troca. Até um problema no serviço a Deus. Muitas vezes nós servimos a Deus buscando recompensas, um certo amor mercenário, como diz Santa Catarina de Sena no seu livro Diálogos, um amor mercenário, um amor que espera algo em troca. Então, o nosso coração deve ser diferente. Nosso coração não deve ser um que fica esperando. Eu não quero o que Deus pode me dar. Eu quero quem Deus é a sua presença. Isso muda tudo. Agora eu vou ficar chateado. Isso acontece, né? Fulano de tal, que nem caminha e ele foi curado daquela doença e eu que estou aqui caminhando há tanto tempo não fui. Esse tipo de pensamento existe. E às vezes nós entramos inclusive em questionamento com Deus, por que o Senhor não está me dando o que eu quero, o que eu preciso? Mas o que Deus quer de nós é a nossa salvação. Às vezes o que aquele outro precisa não é o que você precisa, e Deus sabe melhor do que nós o que nós realmente precisamos. Portanto, é preciso confiar na justiça de Deus. Aqueles homens acharam que o pai estava sendo injusto, e na verdade não estava. Precisamos confiar na justiça de Deus, para que sejamos então não só escolhidos por Ele, mas escolhemos por Deus. Mais do que o Senhor escolher, eleger alguém, é preciso que nós o escolhamos, é preciso que nós decidamos por Deus, possamos dizer, eu quero Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, e é isso que realmente importa. Nós precisamos reformular, precisamos ressignificar a nossa visão em relação a Deus. Nós não somos esses operários que estão no fim da fila esperando receber alguma coisa em troca. O que nós teremos é a presença e não o presente. O que nós teremos é a presença de Deus. Por isso, meu irmão, nesse momento, quero convidar você que nos acompanha a rezarmos. Convidar você a se colocar agora na presença de Deus, desejando o Espírito Santo, desejando a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso, que o Espírito Santo agora venha. Ele não é um presente, ele não é um denário que nós recebemos depois do dia de trabalho, não. O Espírito Santo é a própria presença de Deus em nossa vida. Por isso te convido agora a desejar o Espírito Santo, a pedir sobre a sua vida essa presença transformadora do Espírito. Que a presença de Jesus nos ajude nessa jornada de trabalho, de missão, a permanecermos, a sermos perseverantes, a prosseguirmos para então alcançarmos a graça de Deus. São essas 3 palavras importantíssimas desse processo: permanecer, prosseguir e alcançar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos fiéis, custe o que custar, mesmo que seja trabalhoso, e que no nosso coração haja mais alegria
por aquele que estava desviado e longe e veio para receber a mesma quantia que eu, a mesma salvação que eu. Que haja alegria ao invés de inveja. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos egoístas e pensarmos somente no que vamos receber, na nossa própria salvação. Mas sejamos generosos no amor e busquemos outros que estão longe para estarmos conosco perto de Deus. Peçamos da Virgem Maria, aquela que sempre esteve perto de Jesus e dos seus apóstolos, que possa nos ajudar a ter clareza e principalmente a acolhermos com carinho a justiça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, é interessante que essa passagem que fala do pai de família, né, que é a comparação com o reino dos céus, ela seja uma passagem que vem logo depois do Dia dos Pais, né? Então, nessa semana, né, em que nós meditamos sobre a família, nesse mês de agosto, possamos nós também termos um relacionamento com o nosso pai, que seja um relacionamento saudável, pedindo perdão pelas nossas falhas, corrigindo os nossos erros, melhorando a nossa forma de nos relacionar. Então não é só o Pai do céu, o nosso Pai eterno, mas também o nosso Pai terreno, aquele que vive conosco, aquele que caminha ao nosso lado. Então eu quero convidar você também a rezarmos pelos nossos pais, pedimos a Deus que é Pai por eles também. Pensamos que Deus possa abençoar a cada pai, que ele possa ser um pai segundo o coração de Deus. Vamos pedir que, rezando essa oração que o próprio Jesus nos ensinou, pedir que o Pai do céu abençoe os nossos pais aqui na terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós da Missão Maria de Nazaré nos alegramos muito com a sua audiência, sua presença. Divulgue o programa Palavra Viva. É um programa que tem a intenção de pegar o Evangelho, destrinchar o Evangelho. Nós sei que há muitos e muitos programas bem mais rápidos, né, que falam do Evangelho do dia, que dão uma mensagem sobre o Evangelho, mas o programa Palavra Viva quer ser um programa mais prolongado, que a gente possa esmiuçar mesmo a Palavra de Deus e principalmente rezar com você que está aí em casa, levando um ensinamento, uma partilha, levando o seu coração para junto do coração de Deus, né? E pedindo que o Espírito Santo também venha regar a semente lançada, que é a própria palavra no seu coração. Tá bom? Divulgue então o programa Palavra Viva, promova esse programa para outras pessoas, para que as pessoas também possam ter a experiência que hoje você teve. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar
dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.